O cavalo parou sozinho no meio da estrada, as orelhas duras apontando para frente. Joaquim puxou as rédeas com raiva, mas o bicho não se mexeu. Era meio-dia, o sol caía como brasa viva, e ali, sentado numa pedra, um velho de barba branca olhava para ele sem piscar. O silêncio pesava mais que o calor. Joaquim cuspiu no chão e resmungou baixo, mas o ancião continuou parado, como se estivesse esperando ele desde sempre. O vento parou de soprar. Joaquim estava voltando da fazenda do patrão com o peito cheio de raiva. Tinha perdido 3 bezerros na última semana, levou bronca na frente dos outros vaqueiros e a mulher tinha ido embora levando o menino. A vida dele era um capim seco queimando devagar. Ele não acreditava mais em nada, nem em Deus, nem em gente, nem em justiça. O que ele queria era sumir no mato e nunca mais voltar. Mas ali estava aquele velho, parado como um sinal de estrada que ninguém pediu. O ancião levantou devagar, apoiado num cajado torto, e começou a andar na direção de Joaquim. Cada passo dele levantava um pouco de poeira vermelha. Joaquim franziu a testa e segurou firme nas rédeas. O velho parou a 2 metros do cavalo, inclinou a cabeça de leve e disse com voz calma: "Você está carregando um peso que não é seu." O vaqueiro sentiu um arrepio subir pela nuca, mas disfarçou. "Não te conheço, velho. Sai da frente." O ancião sorriu de canto, como quem já viu aquilo antes. "Ah, conhece sim", disse o velho sem mover o corpo. "Só esqueceu." Joaquim apertou os dentes. Não gostava de conversa mole, muito menos de gente que falava por enigma. Ele já tinha visto muito malandro na estrada, gente que fingia ser profeta só para arrancar dinheiro dos trouxas. Mas aquele velho tinha algo diferente no olhar. Não era medo, não era ganância, era paz. E isso irritava Joaquim mais ainda. Ele deu um safanão nas rédeas, mas o cavalo continuou firme como se tivesse raiz. "Seu cavalo sabe que você precisa ouvir", continuou o ancião, dando um passo para o lado e encostando a mão no pescoço do animal. O bicho baixou a cabeça, manso como carneiro. Joaquim sentiu o peito apertar. "Ouvir o quê? Eu não preciso de sermão, velho. Minha vida já está perdida mesmo." O ancião olhou para ele com olhos que pareciam atravessar a alma. "Perdida ou só desviada?" O vento voltou a soprar, trazendo o cheiro de terra molhada que não tinha chovido. Joaquim olhou para o céu. Não tinha nuvem nenhuma. O velho deu meia volta e começou a caminhar devagar pela estrada, como se soubesse que Joaquim ia seguir. E foi o que aconteceu. Sem entender por quê, o vaqueiro tocou o cavalo para frente, devagar, acompanhando o ancião de longe. Não falou nada, só seguiu. A raiva ainda queimava no peito, mas agora tinha algo mais. Uma curiosidade estranha, como se aquele encontro não fosse coincidência. Como se alguém tivesse colocado aquele velho ali de propósito. Joaquim não acreditava em Deus, mas começou a sentir que Deus acreditava nele. O ancião parou de novo e apontou para uma trilha lateral que sumia no mato. "Ali tem uma coisa que você precisa ver." Joaquim olhou para a trilha, depois para o velho. "Que coisa?" O ancião não respondeu. Só ficou ali, parado, esperando. O sol batia nas costas de Joaquim e ele sentiu que ali, naquela estrada poeirenta, no meio do nada, sua vida inteira estava sendo pesada. Ele podia virar o cavalo e ir embora. Ou podia descer e encarar o que fosse que estivesse esperando por ele naquela trilha. A escolha era dele. Sempre foi. Joaquim desceu do cavalo devagar, as botas afundando na poeira quente. O ancião já tinha entrado na trilha, andando com passos firmes apesar da idade. O vaqueiro amarrou o cavalo num galho seco e seguiu, a mão instintivamente tocando o cabo da faca na cintura. A trilha era estreita, sufocada por jurema e mandacaru, e o silêncio ali dentro era diferente, pesado, cheio de espera. Joaquim respirou fundo e sentiu o cheiro de terra velha, como se aquele lugar guardasse segredos há muito tempo. O velho ia na frente, sem olhar para trás.
Eles andaram uns 10 minutos até chegar numa clareira pequena, cercada de pedras grandes e um pé de umbuzeiro torto no meio. Debaixo da sombra rala havia uma cruz de madeira fincada no chão, velha e carcomida, com um nome quase apagado. Joaquim parou na borda da clareira, o coração batendo mais rápido. O ancião se ajoelhou na frente da cruz, tirou o chapéu e ficou em silêncio. Joaquim não entendeu nada, mas sentiu um aperto no peito. Aquilo ali era túmulo, e não era de ninguém qualquer. Era de alguém que alguém amou muito. "Quem está enterrado aí?" perguntou Joaquim, a voz saindo mais baixa que ele queria. O velho não respondeu de imediato. Ficou ali, de joelhos, com a cabeça baixa, como se estivesse conversando com alguém que só ele via. Depois de um tempo que pareceu eterno, ele levantou devagar, colocou o chapéu de volta e olhou para Joaquim com aqueles olhos que pareciam ver através da carne. "Quem você acha?" Joaquim franziu a testa. Não gostava de jogo. "Eu não sei de nada, velho. Nunca vim aqui." O ancião sorriu triste. "Mas você já sentiu o que esse homem sentiu?" Joaquim deu um passo para trás. O velho falava como se conhecesse sua vida inteira, cada erro, cada dor, cada noite que ele tinha passado acordado queimando por dentro. "Que homem é esse?" insistiu o vaqueiro, agora com a voz tremendo. O ancião se virou para a cruz e falou devagar. "Um vaqueiro, igual a você, perdeu tudo. A mulher, o filho, a terra, a fé. Achou que Deus tinha virado as costas. E um dia, nessa mesma trilha, ele encontrou alguém. Joaquim sentiu um calafrio subir pela espinha. Quem? O velho virou o rosto para ele, e pela primeira vez, Joaquim viu algo nos olhos do ancião que não era humano. Não era medo, não era poder, era eternidade. Alguém que veio para mostrar que ele nunca esteve sozinho. Joaquim engoliu seco. A boca estava seca como couro velho. E o que aconteceu com ele? O ancião apontou para a cruz. Ele escolheu não acreditar e morreu aqui sozinho, seco por dentro, achando que o mundo não valia nada. Joaquim olhou para a cruz, depois para o chão. "E por que você me trouxe aqui?" O velho deu um passo na direção dele. "Porque você está no mesmo caminho e ainda dá tempo de voltar." Joaquim sentiu a raiva subir de novo, mas agora era diferente. Não era raiva do mundo, era raiva de si mesmo, porque ele sabia que o velho estava certo. Ele tinha desistido, tinha largado tudo, a luta, a esperança, até a lembrança do filho. Ele tinha virado um homem vazio, andando por aí só porque o corpo ainda respirava. Mas por dentro, ele já estava morto. Igual ao homem daquela cruz, Joaquim cerrou os punhos. "E o que eu faço?" O ancião tocou no ombro dele, devagar, com força de pai. "Você escuta." O vento começou a soprar forte na clareira, levantando folhas secas e poeira. Joaquim fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, deixou a dor subir. Deixou a tristeza vir. Deixou a saudade do filho apertar o peito. E quando abriu os olhos de novo, o ancião não estava mais ali. Só o vento, a cruz e o silêncio. Joaquim olhou em volta desesperado, mas não havia rastro de ninguém. Ele estava sozinho, ou não, porque ali, naquela clareira esquecida, ele sentiu pela primeira vez que alguém maior estava vendo, estava esperando, estava dando uma chance. Joaquim saiu da clareira com as pernas bambas, o peito apertado e a cabeça cheia de perguntas. O ancião tinha sumido como fumaça, mas as palavras dele ainda ecoavam dentro do vaqueiro. Ele voltou para a estrada, montou no cavalo e seguiu devagar, sem rumo certo, só deixando o bicho andar. O sol já estava descendo, pintando o céu de laranja e roxo, e o vento trazia o cheiro de chuva que ainda não tinha caído. Joaquim olhou para o horizonte e viu fumaça subindo longe. Era a casa queimando, ou confusão. Ele tocou o cavalo para frente, mais rápido agora. Quando chegou perto,
Viu que era a fazenda do Zé Grande, um fazendeiro rico e ruim que tratava os vaqueiros como bicho. Havia 3 homens a cavalo na frente da casa, todos armados, e uma mulher gritando, segurando uma criança nos braços. Joaquim reconheceu a cena. Cobrança de dívida. Zé Grande não perdoava ninguém. Joaquim ia passar reto. Não era problema dele. E ele já tinha os seus próprios. Mas quando olhou para o rosto da mulher, viu desespero puro. E viu o menino, pequenininho, agarrado na saia da mãe. O coração de Joaquim apertou. Era a idade do filho dele. Ele parou o cavalo na beira da estrada e ficou observando. Um dos homens, um sujeito alto de chapéu preto, desceu do cavalo e caminhou até a mulher. Zé Grande disse que ou você paga hoje ou a casa vira cinza e você some daqui. Escolhe. A mulher chorou mais alto, abraçando o menino. Eu não tenho nada. Meu marido morreu mês passado e a colheita se perdeu. Pelo amor de Deus, me dá mais um tempo. O homem de chapéu preto riu. Deus não paga conta, mulher, e aqui quem manda é o patrão. Ele fez um sinal para os outros que começaram a descer também. Joaquim sentiu o sangue ferver. Não era raiva, era algo mais fundo. Era revolta. Era injustiça. Era o mesmo que ele tinha sentido quando perdeu tudo e ninguém estendeu a mão. Ele tocou o cavalo devagar, entrando no terreiro. Os 3 homens olharam para ele surpresos. Você tá perdido, vaqueiro? Perguntou o de chapéu preto, a mão indo para o cabo da arma. Joaquim desceu do cavalo devagar e caminhou até ficar entre a mulher e os homens. Não, só tô vendo um erro sendo feito. O homem estreitou os olhos. Erro é você se meter onde não foi chamado. Joaquim não respondeu. Só ficou ali, parado, olhando nos olhos do sujeito. A mulher atrás dele parou de chorar, segurando a respiração. O menino também. O vento parou de soprar. Era como se o mundo inteiro tivesse congelado, esperando para ver o que ia acontecer. O homem de chapéu preto deu um passo para frente, a mão firme no revólver. Você sabe quem manda aqui. Joaquim assentiu devagar. Sei, mas também sei que tem alguém maior que manda em tudo. E ele tá vendo. O homem hesitou. Pela primeira vez teve dúvida no olhar. Não era medo de Joaquim, era medo de algo maior. Nesse momento, um trovão estourou no céu, alto e seco, mesmo sem nuvem preta por perto. Os cavalos relincharam, assustados. Os 3 homens olharam para o céu, depois para Joaquim, como se ele tivesse invocado aquilo. O vaqueiro não se mexeu, só ficou ali, de pé, firme, com a certeza de que não estava sozinho. O homem de chapéu preto deu um passo para trás. Isso não acaba aqui, vaqueiro. Zé Grande vai saber. Joaquim não respondeu. Os 3 montaram e saíram em disparada, deixando poeira e silêncio. A mulher caiu de joelhos, chorando, e o menino correu até Joaquim, abraçando a perna dele. Joaquim olhou para baixo, viu os olhos do menino, assustados, mas cheios de esperança, e sentiu algo quebrar dentro dele. Era o gelo, era a raiva, era o vazio. Ele se ajoelhou, ficou na altura do garoto e disse baixo: Você está seguro agora. A mulher se levantou, enxugou as lágrimas e segurou a mão de Joaquim. Deus te abençoe, moço. Você salvou a gente. Joaquim não soube o que dizer. Ele, que não acreditava mais em Deus, que achava que o mundo era só dor e injustiça, tinha acabado de ser chamado de bênção. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que talvez ainda houvesse um propósito. Talvez ele ainda tivesse valor. Joaquim passou a noite na casa da mulher, dormindo no alpendre, de olho na estrada. Ele sabia que Zé Grande não ia deixar aquilo quieto. Homem como aquele não perdoava desaforo, ainda mais na frente dos capangas. O vaqueiro ficou acordado até tarde, olhando as estrelas e pensando no ancião. Quem era aquele homem? Por que tinha sumido daquele jeito? E por que Joaquim, que nunca ligou para ninguém, tinha arriscado a vida por uma mulher e uma criança que nem conhecia? Ele não entendia. Mas algo dentro dele tinha mudado,
e ele sabia que não dava mais para voltar atrás. De manhã cedo, antes do sol nascer, Joaquim selou o cavalo e se preparou para ir embora. A mulher apareceu na porta, trazendo um pão quente e um copo de café. "Você vai para onde?" perguntou ela, a voz cheia de preocupação. Joaquim pegou o pão, agradeceu com a cabeça e respondeu: "Longe, antes que Zé Grande volte e te arrume mais problema por minha causa." A mulher segurou no braço dele. "Você não é problema. Você é a resposta de uma oração." Joaquim sorriu triste. "Eu não sou resposta de nada, senhora. Sou só um vaqueiro perdido." Ela apertou a mão dele com força. "Deus não usa gente perfeita, usa gente disposta." Joaquim sentiu um nó na garganta. Ninguém nunca tinha falado dele daquele jeito. Ele montou no cavalo, acenou para a mulher e para o menino que estava na janela e saiu devagar pela estrada. Mas não tinha andado nem meia légua quando ouviu o barulho de cavalos vindo rápido nas costas. Ele virou e viu 5 homens armados, liderados pelo de chapéu preto. Joaquim puxou as rédeas e parou. Sabia que não tinha como fugir. Nem queria. Se era para enfrentar, que fosse ali, naquela estrada, debaixo do céu que começava a clarear. Os homens pararam em semicírculo ao redor dele, todos com a mão na arma. O de chapéu preto desceu do cavalo, cuspiu no chão e olhou para Joaquim com ódio. Zé Grande mandou um recado. Quem desafia ele, paga caro. Joaquim não disse nada. Só ficou ali, firme na cela, olhando nos olhos de cada um. O homem continuou: "Você vai voltar com a gente e vai pedir perdão de joelho na frente do patrão. Ou a gente te arrasta." Joaquim respirou fundo. "Não vou pedir perdão por fazer o certo." O homem de chapéu preto deu uma risada seca. "Então vai morrer por isso." Ele sacou o revólver, mas antes que pudesse apontar, um grito agudo cortou o ar. Era o menino. Ele tinha corrido atrás de Joaquim e agora estava parado no meio da estrada, entre o vaqueiro e os homens, os braços abertos, tremendo, mas firme. "Não encosta nele!" gritou o garoto, a voz fina, mas cheia de coragem. A mãe veio correndo atrás, desesperada, mas parou quando viu o filho ali, protegendo Joaquim como um escudo humano. Os homens ficaram desconcertados. Ninguém esperava aquilo. O de chapéu preto baixou a arma, olhando para o menino com raiva e desconforto. "Sai da frente, moleque!" O menino não se mexeu. "Ele salvou a gente e vocês não vão machucar ele." Joaquim sentiu o peito apertar. Queria descer, pegar o menino e mandar ele correr, mas algo o segurou. Ele olhou para os homens, depois para o garoto, e viu ali a coisa mais pura que existe. Coragem sem medo de morrer, porque o amor era maior. E naquele momento Joaquim entendeu. O ancião não tinha aparecido por acaso. A cruz na clareira não era aviso só de morte. Era aviso de escolha. Ele podia morrer vazio, como o homem enterrado lá. Ou podia viver valendo algo, protegendo algo, sendo algo. Joaquim desceu do cavalo devagar. Ele caminhou até o menino, colocou a mão no ombro dele e disse baixo: "Você é bravo demais para sua idade. Agora vai para sua mãe." O menino olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas, mas obedeceu. Joaquim ficou ali, sozinho, de frente para os 5 homens armados. O de chapéu preto apontou a arma de novo. Última chance, ajoelha. Joaquim olhou para o céu, viu o sol nascendo vermelho no horizonte e sentiu uma paz estranha. Eu não ajoelho para homem, só para Deus. E nesse momento, o ancião apareceu. De repente, do nada. Parado na estrada entre Joaquim e os homens deram um passo para trás, assustados. O ancião tinha surgido do nada, como se tivesse brotado da poeira da estrada. Ele estava parado ali, de pé, com o cajado na mão, olhando para os 5 com uma calma que gelava o sangue. O de chapéu preto apontou a arma para ele. "Quem é você, velho? Sai da frente!" O ancião não respondeu, só ficou ali, quieto, com aqueles olhos que pareciam atravessar a alma.
O vento começou a soprar forte, levantando poeira, e o céu, que tinha amanhecido limpo, começou a escurecer rápido. Nuvens pesadas surgiram do nada, cobrindo o sol. Joaquim olhou para o céu, depois para o velho, e sentiu que algo maior estava acontecendo. Um dos homens, mais novo, largou a arma e deu um passo para trás. Isso não está certo. Vamos embora. O de chapéu preto olhou para ele com raiva. Cala a boca, é só um velho. Mas a voz dele tremia. Ele apontou a arma de novo para o ancião e gritou: Última vez! Sai da frente ou eu atiro! O ancião deu um passo para frente, e quando fez isso, o trovão estourou no céu, tão alto que fez os cavalos recuarem. Um dos homens caiu do cavalo, assustado. Outro largou a arma e saiu correndo. O de chapéu preto ficou sozinho, tremendo, mas ainda segurando o revólver. Quem você é? O ancião finalmente falou, e a voz dele ecoou como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. Eu sou o que você esqueceu. Eu sou o que você ignorou. Eu sou a voz que você calou. E nesse instante, o velho levantou o cajado e um raio caiu a 3 metros de distância, explodindo o chão em terra e fogo. O de chapéu preto gritou, largou a arma e saiu correndo, igual aos outros. Em segundos, não sobrou ninguém. Só Joaquim, o ancião, a mulher e o menino. O vento parou. As nuvens começaram a se abrir. O sol voltou a brilhar, como se nada tivesse acontecido. Joaquim caiu de joelhos, não porque estava com medo, mas porque finalmente entendeu. Aquele homem não era um velho qualquer. Nunca foi. Era um sinal. Era uma prova. Era Deus falando do jeito que Deus fala, não com voz do céu, mas com gente simples, com encontros impossíveis, com escolhas que salvam. Joaquim olhou para o ancião, os olhos cheios de lágrimas. Você é... O ancião sorriu, se ajoelhou na frente dele e segurou o rosto de Joaquim com as 2 mãos. Eu sou o que você sempre precisou ver. E você, Joaquim, é o que eu sempre quis que você fosse. Um homem que luta, que protege, que vale. Joaquim não conseguiu falar. Só chorou. Chorou como não chorava desde menino. Chorou a raiva, a dor, a perda, o vazio. E quando parou, sentiu que não estava mais sozinho. Nunca esteve. O ancião levantou, ajudou Joaquim a ficar de pé e disse: Sua vida não acabou quando você perdeu tudo. Ela só esperou você entender que vale a pena recomeçar. Joaquim limpou o rosto com as costas da mão e perguntou, a voz ainda tremendo: E agora? O que eu faço? O ancião apontou para a mulher e para o menino. Você protege, você reconstrói, você vive, porque é isso que homem de fé faz. Levanta. A mulher se aproximou, segurando o menino pela mão, e olhou para o ancião com reverência. O senhor é um anjo? O velho sorriu de canto. Anjo, peregrino, velho da estrada, nome não importa. O que importa é que vocês escutaram, e quem escuta recebe. Ele tocou na cabeça do menino, depois no ombro de Joaquim, e começou a caminhar estrada abaixo. Joaquim deu um passo para segui-lo, mas o ancião ergueu a mão sem olhar para trás. Meu caminho é outro, o seu é aqui. Joaquim parou, engoliu seco e viu o velho sumir devagar na curva da estrada, até desaparecer completamente, como se nunca tivesse estado ali. Joaquim olhou para a mulher, para o menino, para o céu limpo, e pela primeira vez em anos, ele sentiu esperança, sentiu propósito, sentiu Deus, não como o pregador de igreja fala, mas como o peito sente quando sabe que não está sozinho. Ele montou no cavalo, estendeu a mão para a mulher e disse: Vamos, temos uma casa para proteger. Ela sorriu, pegou o menino no colo e subiu na garupa. E os 3 seguiram juntos, debaixo do sol que agora brilhava forte, mas não queimava mais. Era luz de recomeço, era luz de graça, era luz de quem foi encontrado quando achava que estava perdido para sempre.
Os dias seguintes foram de silêncio e trabalho. Joaquim ajudou a consertar o telhado da casa, que tinha ficado furado pela chuva e pelo abandono. Ele não falava muito, mas seus gestos diziam tudo. Martelava com força, carregava tronco, puxava a água do poço. A mulher, que se chamava Joana, cozinhava com o que tinha e dividia com ele, sempre grata, sempre respeitosa. O menino, Pedrinho, seguia Joaquim por todo canto, querendo ajudar, querendo aprender, querendo estar perto do homem que tinha virado herói na vida dele. E Joaquim, que nunca quis ser exemplo para ninguém, agora era, sem querer, só sendo. À noite, eles sentavam no alpendre para descansar. Joana contava histórias do marido, de como ele era bom, de como tinha sido duro perder ele tão cedo. Joaquim escutava, calado, mas entendia cada palavra. Ele também tinha perdido. Também tinha sentido o mundo desabar. A diferença é que ele tinha desistido, e ela não. Joana tinha continuado por causa do filho, por causa da fé, por causa de algo dentro dela que não deixava morrer. Joaquim admirava aquilo, admirava a força dela, e começou a perceber que talvez ele também tivesse aquela força, só tinha esquecido de usar, até encontrar o ancião. Uma tarde, enquanto Joaquim consertava a cerca, viu um cavaleiro subindo devagar pela estrada. O coração dele apertou. Podia ser Zé Grande, podia ser confusão de novo. Ele largou o martelo e ficou de pé, a mão perto da faca. Mas quando o homem chegou perto, Joaquim viu que era diferente. Era um vaqueiro velho, de rosto marcado pelo sol, cavalo cansado, olhar manso. O homem parou na frente da cerca, tirou o chapéu e disse: Joaquim. Joaquim franziu a testa. Quem pergunta? O velho sorriu. Eu trabalhei com seu pai. Faz tempo. Ouvi dizer que você estava por aqui. Joaquim sentiu o peito apertar. Fazia anos que não ouvia falar do pai. Ele tinha morrido quando Joaquim era jovem, deixando só lembrança de homem trabalhador e justo. Meu pai morreu faz muito tempo, disse Joaquim, a voz rouca. Eu sei, respondeu o velho. Mas antes de morrer, ele me pediu uma coisa. Me fez jurar que se um dia eu encontrasse você, ia te dizer. Joaquim deu um passo para frente, o coração batendo mais rápido. Dizer o quê? O velho desceu do cavalo, se aproximou e falou baixo, como quem entrega segredo. Que ele tinha orgulho de você. Sempre teve, mesmo quando você errou. As palavras caíram em Joaquim como chuva em terra seca. Ele ficou parado, sem ar, sem chão. O pai tinha orgulho dele? Mesmo depois de tudo? Mesmo depois que Joaquim tinha largado tudo, tinha virado um homem vazio, cheio de raiva? Joaquim sentiu as lágrimas subirem, mas não deixou cair. Não na frente do velho. Ele só a sentiu, a garganta apertada demais para falar. O velho colocou a mão no ombro dele. Seu pai sabia que você ia voltar. Sabia que um dia você ia lembrar quem era. E eu acho que esse dia chegou. Joaquim olhou para o chão, depois para casa, onde Joana e Pedrinho estavam. Eu não sei se voltei, disse Joaquim, a voz fraca, mas estou tentando. O velho sorriu, colocou o chapéu de volta e montou no cavalo. Isso já é mais do que a maioria faz, rapaz. Cuida dessa família, cuida de você. E lembra, seu pai está vendo lá de cima. Joaquim engoliu seco e acenou. O velho tocou o cavalo e seguiu estrada fora, sumindo devagar no horizonte. Joaquim ficou ali, parado, olhando o caminho, sentindo algo quente crescer no peito. Não era raiva, não era dor, era gratidão, era perdão, era paz. Pela primeira vez, ele sentiu que podia perdoar a si mesmo, e isso mudava tudo. Naquela noite, Joaquim se deitou no alpendre e olhou para o céu. As estrelas brilhavam forte, como se quisessem falar. Ele pensou no ancião, no pai, em Joana, em Pedrinho. Pensou em tudo o que tinha acontecido naqueles últimos dias e entendeu que nada tinha sido por acaso. Deus tinha colocado cada pessoa, cada conversa, cada escolha no caminho dele, não para julgar tentar novamente de continuar, não para punir, mas para salvar.
para mostrar que sempre há um jeito de voltar, sempre há um recomeço, sempre há alguém esperando com a mão estendida. Joaquim fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, agradeceu. Não com palavras rebuscadas, só com o coração, e dormiu em paz. O sol nasceu devagar, pintando o céu de dourado, e Joaquim acordou com o som de Pedrinho brincando no terreiro. O menino corria atrás das galinhas, rindo alto, livre como passarinho. Joaquim se levantou, esticou o corpo cansado e olhou em volta. A casa ainda era simples, a terra ainda era dura, mas agora tinha vida, tinha riso, tinha esperança. Ele caminhou até o poço, jogou água fria no rosto e sentiu o frescor acordar cada parte dele. Estava vivo, de verdade, não só respirando, mas sentindo. E isso era mais do que ele merecia. Mas Deus tinha dado mesmo assim. Joana apareceu na porta com uma xícara de café fumegante e estendeu para ele. Bom dia, Joaquim. Ele pegou a xícara, agradeceu com a cabeça e tomou um gole. O café estava forte, quente, honesto, igual à vida que ele estava reconstruindo. Joana ficou ali, parada, olhando para a estrada. Você vai ficar? Perguntou ela, a voz baixa, mas cheia de esperança. Joaquim olhou para ela, depois para o menino, depois para a terra ao redor. Aquele lugar não era dele, mas podia ser, se ele escolhesse. E pela primeira vez, ele queria escolher ficar. Vou, respondeu firme. Se vocês quiserem. Joana sorriu, e foi o sorriso mais bonito que Joaquim tinha visto em anos. Não era sorriso de conquista, era sorriso de alívio, de saber que não estava mais sozinha, que Deus tinha mandado alguém. A gente quer sim, disse ela, a voz embargada. Pedrinho correu até Joaquim e agarrou na perna dele. Você vai ser meu novo pai? Joaquim sentiu o peito apertar. Ele tinha abandonado o próprio filho. Não tinha sido homem o suficiente para ficar. E agora, ali, um menino que nem era dele, estava oferecendo uma segunda chance. Joaquim se ajoelhou, ficou na altura do garoto e disse: Eu não sou seu pai, mas posso ser alguém que cuida de você, se você deixar. Pedrinho assentiu com força, os olhos brilhando. Deixo. Joaquim abraçou o menino, apertou forte e sentiu que estava abraçando o filho que tinha perdido. Estava abraçando a chance que tinha desperdiçado. Estava abraçando o perdão que Deus estava dando. Quando soltou, limpou os olhos rápido e se levantou. Joana tocou no braço dele. Obrigada, Joaquim. Você salvou a gente. Ele balançou a cabeça. Não, vocês me salvaram. Eu estava morto por dentro. E vocês me lembraram que ainda dá para viver. Ela sorriu de novo, e os três ficaram ali, juntos debaixo do sol que agora aquecia sem queimar. Os dias viraram semanas. Joaquim trabalhou duro, consertando tudo que estava quebrado. Plantou feijão, milho, abóbora. Ensinou Pedrinho a laçar, a montar, a respeitar a terra e os bichos. Joana costurava, cozinhava, cuidava da casa com dedicação de quem sabia o valor de ter um lar. E aos poucos, sem ninguém perceber, eles viraram família, não de sangue, mas de escolha, de amor, de fé. E Joaquim, que tinha passado tanto tempo achando que Deus tinha esquecido dele, agora via Deus em cada detalhe. No riso do menino, na comida na mesa, na chuva que molhava a terra na hora certa. Deus sempre esteve ali, Joaquim que não via. Um dia, enquanto trabalhava na roça, Joaquim viu algo brilhando no chão. Era uma moeda velha, meio enterrada na terra. Ele pegou, limpou e viu que tinha uma cruz gravada. Não era moeda comum, era uma moeda de promessa, daquelas que romeiro carrega. Joaquim guardou no bolso e continuou trabalhando, mas aquilo ficou na cabeça dele. À noite mostrou para Joana. Ela olhou e disse: Meu marido tinha uma dessas. Ele tinha prometido ir num santuário agradecer uma graça, mas morreu antes. Joaquim olhou para a moeda, depois para ela. Que graça! Joana sorriu triste. Pedrinho, ele tinha nascido fraco,
Os médicos achavam que não ia viver, mas viveu. Joaquim sentiu um arrepio, pegou a moeda, guardou de novo e disse: "Então eu vou no lugar dele." Joana arregalou os olhos. "Você faria isso?" Joaquim assentiu. "Ele cuidou de vocês. Agora eu cuido. E se ele tinha uma promessa, ela precisa ser cumprida." Joana abraçou Joaquim, chorando, e ele deixou. Não tinha mais vergonha de sentir. Não tinha mais medo de ser humano. Alguns dias depois, Joaquim selou o cavalo, guardou a moeda, se despediu de Joana e Pedrinho e seguiu para a estrada. Não era longe, mas era importante. Era fechar um ciclo. Era honrar um homem bom. Era agradecer por tudo que tinha recebido. No caminho, Joaquim passou pela mesma estrada onde tinha encontrado o ancião. Parou no lugar exato, desceu do cavalo e ficou ali, olhando. Não tinha ninguém. Só o vento, o sol e a poeira. Mas Joaquim sabia que não estava sozinho. Nunca esteve. Ele tirou o chapéu, olhou para o céu e disse baixo: "Obrigado por não ter desistido de mim, por ter me mostrado que ainda dá tempo, por ter colocado gente boa no meu caminho. Eu não sei se você era anjo, profeta ou o próprio Deus disfarçado. Mas sei que você mudou minha vida, e eu prometo, não vou desperdiçar essa chance. Vou viver, vou proteger, vou ser o homem que meu pai queria que eu fosse." O vento soprou forte, levantando poeira, e Joaquim sentiu como se alguém tivesse tocado no ombro dele. Ele sorriu, colocou o chapéu de volta e montou no cavalo. Seguiu estrada afora, rumo ao santuário, rumo à promessa, rumo à vida. E enquanto cavalgava, ele sabia que o ancião não ia aparecer de novo. Não precisava, porque agora Joaquim tinha entendido. Deus não fala só uma vez, fala o tempo todo, pelos encontros, pelas escolhas, pelas pessoas que cruzam nosso caminho. E quem tem fé, escuta. Quem escuta, muda. E quem muda, vive de verdade. Joaquim sorriu para o horizonte. Ele tinha voltado, e dessa vez, para ficar. E você, teria coragem de encarar o que o destino colocou no caminho dele? Se inscreve no canal Corações do Sertão, porque aqui cada história nasce da poeira e termina com o toque de Deus. Nem todo anjo tem asas. Alguns usam chapéu de couro. Às vezes, Deus fala disfarçado de gente simples. Um velho na estrada, uma criança corajosa, uma mulher que não desiste. E quando a vida te jogar no chão, lembra, o chão é onde a semente brota. É de lá que vem o recomeço. Que Deus abençoe sua caminhada e que você nunca esqueça, sempre dá tempo de voltar.